Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no 12º episódio do Podcast Landim. E nada melhor do que trazer duas mulheres, não uma, mas duas mulheres empreendedoras na área de saúde, que é uma área extremamente desafiadora do nosso país, para falar como que elas fizeram com que a Clínica Trate, que é o empreendimento delas, fizessem tanto sucesso. Estão comemorando esse ano 22 anos de atuação. Então, para vocês, eu já trouxe aqui hoje a Kátia e a Cássia. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui participando e para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que muitas pessoas ainda não sabem, não falam, como ganhar dinheiro na área de saúde, como que é complicado. Muitas pessoas ainda entendem a área de saúde como SUS ou como uma Unimed da vida, e é muito mais além disso tudo, né? E como fazer com que isso seja cada vez mais humano e, ao mesmo tempo, todos estejam ali num processo de ganha-ganha. Muito obrigado por estar aqui participando e vamos começar. Tá tudo bem? Então, tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Como é que começou a Clínica Trate? Aí é uma história longa. É uma história longa. A Clínica Trate, há 22 anos, surgiu comigo. Sim. Costumo dizer que uma recém-formada na fisioterapia, sem nenhuma experiência, principalmente no âmbito financeiro. Não sabia muita coisa, só queria atender bem, com amor. Era isso. Foram desafios. Primeiro, realmente na parte burocrática de montar uma empresa. Éramos 5 sócios, 5 recém-formados. Desafiador no mínimo, né? Muito. E aí, com o passar do tempo, realmente, eles foram indo embora e a Cássia ficou. Junto a Kátia, minha irmã, que graças a Deus chegou para agregar. Inicialmente a clínica era bem no modelo fisioterapia. Sim. Depois foram chegadas terapias não médicas, por exemplo, eu fui a primeira, né? A primeira fonoaudióloga. Isso. A psicologia foi crescendo nesse sentido e com o passar do tempo aconteceu o inverso. A fisioterapia foi perdendo espaço e as terapias voltadas para a questão do neurodesenvolvimento Sim. foram crescendo. Não que a fisioterapia não tenha também esse segmento. Mas como a gente foi crescendo muito, principalmente no segmento do autismo, de outros transtornos como TDAH, né? A fisioterapia foi ficando um pouquinho mais de lado. Hoje vocês atuam com fisioterapia, não? Hoje eu tenho um segmento muito específico lá da fisioterapia vascular. Tá. Mas com a pandemia exacerbou as crianças dentro de casa, na verdade as crianças não, os adultos também, e aí realmente esses transtornos afloraram muito mais, né, as comorbidades. Então as crianças que já estavam conosco, elas realmente tiveram, não vou falar um déficit muito grande, porque a gente praticamente não parou, mas chegaram muitas crianças. É um número assim avassalador. Na pandemia, a gente estava com cerca de umas 200 crianças. E aí, hoje, só para você ter uma ideia, gente, a pandemia não teve tanto tempo. Hoje, 1.043 crianças. Caramba! Então, assim, né? 1.043 dentro do espectro autista. Fora os outros transtornos. 1.043 crianças com espectro autista. Exatamente, dentro do espectro. Caramba! Muita gente. E dessas 1.043 crianças, em média, 5 a 10 atendimentos semanais. Cada uma. Então, assim, mudou o perfil da clínica. Foram muitos desafios, claro, principalmente na questão financeira, né? Você iniciar esse processo lidando basicamente com convênios não é fácil. Não. Porque a gente tem que remunerar e é merecido o nosso profissional receber bem. Com certeza. Né? É uma área muito específica. Mas Então, eles são especializados para o atendimento do autismo. Exatamente. Entendi. Eles têm uma formação, né, robusta. Então, isso eu acho que foi um dos maiores, ainda é um dos maiores desafios, eu creio, não só meu, mas de todo mundo que trabalha com atendimento com transtornos neurodesenvolvimentais dentro dos convênios. Entendi. A clínica, ela
exatamente antes da pandemia, ela ganhou uma expertise, vamos dizer assim, uma autoridade com o trabalho com as escolas, porque a gente viu a necessidade dos nossos professores estarem capacitados para receber as nossas crianças. E isso a gente começou a fazer palestra em auditórios, a gente começou a ir nas escolas, e a gente isso teve uma repercussão muito boa, muitos encaminhamentos, inclusive. Aí chamou atenção realmente da tão famosa Unimed. E aí a Unimed, até então, a gente não era credenciado. A Unimed via a necessidade de criar um projeto específico para o autismo. Nessa ocasião, a Unimed, ela nos procura para assumir os pacientes de autismo em Contagem. A Clínica Trato se tornou a referência nos atendimentos dentro do projeto TEI Unimed em Contagem. Quem procurou vocês foi a Unimed. Foi a Unimed. Geralmente é o contrário. Exatamente. E aí eu acho que foi reconhecido essa autoridade no assunto, porque a gente tinha muitos pacientes, inclusive, que eram a Unimed e que estavam dentro da clínica sendo atendido particular. E a Unimed, opa, tem alguma coisa estranha. Muita gente que é da Unimed sendo atendido numa clínica com modelo particular e me pedindo reembolso. Então, tem algo, né, diferente aí. A mais. E aí a Unimed, ela fechou o núcleo dela e passou o serviço todo para nós. Caramba! Exatamente. Chegou uma avalanche de pacientes de uma vez. Mas que, com o passar do tempo, foi, assim, de forma vertiginosa, esse crescimento. Principalmente, realmente, com o número de diagnóstico maior dentro do autismo, espectro. Né? Hoje está 1 para 36. A cada 36 crianças nascidas, uma é autista. A cada 36 crianças nascidas, uma é autista. Caramba! E assim, a perspectiva é que aumente mais. Nossa, sério? E quais são os fatores que aumentam isso aí? É uma pergunta bem comum, né? Quais são os fatores? Hoje, assim, na minha opinião, existe realmente mais diagnósticos, a gente tem mais recursos, né? O espectro, ele é muito amplo. Então, assim, tem uma facilidade mesmo maior. Antes a gente tinha critérios diferentes do que não tem hoje, né? Isso também acaba aumentando o número. E isso favorece muito ao tratamento mais assertivo também, né? Isso é muito bom, é muito importante. E a gente não pode esquecer que existem vários adultos que não têm diagnóstico. Né? Isso também é muito comum, principalmente autismo nível 1, né? Que é de acordo com a funcionabilidade da pessoa, né? A pessoa tem um nível de funcionamento bom, nível 1, autismo nível 1, e aí passa desapercebido mesmo, com algumas dificuldades aí de socialização, na grande maioria um nível de inteligência mais alto. Então, às vezes a gente descobre, né, Cássia, muitos pais, é muito engraçado, que às vezes descobrem que estão dentro do espectro porque levam seus filhos para o atendimento. E aí falam, mas eu também sou assim. E aí quando a gente começa a pesquisar, também é assim porque também está dentro do espectro. Entendi. Né? E não houve diagnóstico. Não houve diagnóstico. E a gente fala assim, várias coisas que poderiam ter sido diferentes na vida dessas pessoas, né? Então hoje a gente tem, as crianças começam cada vez mais cedo, as intervenções muito precoces, né? A gente tem crianças de 1 aninho, 1 ano e meio dentro da clínica já tratando. A gente tem uma experiência muito boa nisso. Isso é muito positivo. Isso é muito bom, né? Então, assim, tá enorme o número de diagnósticos? Tá. Mas são grandes oportunidades na vida dessas crianças, porque é cada vez mais cedo que elas estão sendo diagnosticadas. Eu falo que, como já falei outras vezes em rede social, vocês sabem disso, eu tenho TDAH. E eu só tive diagnóstico há 3 anos atrás. E como que o diagnóstico foi libertador. É incrível como que foi libertador. Eu falo isso muito para os pais. Isso é libertador. Né? Que aí vai entender muita coisa que acontece na vida que não entendia. E pode, né, ser feita até uma intervenção, mesmo que tardia, né? Não tão efetivo quando menor, né? E, claro, passou por um processo todo, mas é libertador. E eu, por exemplo, hoje eu faço tratamento, tomo remédio, eu tomo Atenta, hoje foi liberado nos Estados Unidos aqui em novembro do ano passado. Eu me sinto muito melhor em relação ao que eu era antes. Que eu era Produz muito mais, inclusive. Produzo mais. Poderia ter evitado vários sofrimentos. Nem me fala. Principalmente. Na escola, bullying, não sei o que, nunca parei quieto. Continuo ainda muito agitado, mas assim, num nível muito menor, entendeu, do que eu era. E eu vivia realmente sofrimento. Não tenho autismo,
Mas o TDAH é um dos tratamentos que vocês que trabalham muito lá dentro. Também, né? Principalmente comorbidade, né? Porque, assim, na grande maioria, os autistas têm TDAH também, como comorbidade. Então, assim, a gente tem, às vezes, o primeiro diagnóstico ali, o autismo, mas várias comorbidades. O transtorno opositor desafiador, que é o TOD, o TDAH, às vezes esquizofrenia, né? Tem alguns casos que têm outras comorbidades associadas. E, às vezes, o contrário. Por exemplo, ele é TDAH e ele tem comorbidade do autismo. Entendi. Isso existe. Né? O que sou estranho para muita gente, mas pode acontecer. Eu fico olhando que ainda é um tabu, né? Muitas pessoas escondem a não aceitação ou a negação. A gente ainda vê. Vejo. Até as pessoas... tudo é autismo. Agora tudo é autismo. Ninguém faz birra e tudo é autismo. Mas muitas das vezes é autismo mesmo. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes. E aquela criança taxada lá no passado, eu lembro de primo meu que não conseguia ficar em sala de aula e que era o menino, o bagunceiro da turma, o sem disciplina, o sem limite. Ele era um TDAH. E sofreu com isso. E foi... Eu não era um bagunceiro, mas eu era o que não ficava quieto, o agitado. O que atrapalhava todo mundo. Todo mundo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele não teve o desenvolvimento na vida que poderia ter. Porque uma das questões do TDAH é, às vezes, protelar uma situação. A gente protela muito. Mas uma das coisas do TDAH que eu falo assim que é positiva é porque ela me trouxe onde eu tô. Sim. Só que também eu sofri muito para estar lá, mas eu tive que ter uma resiliência muito grande. Sim. E eu era muito excluído, assim, o tempo inteiro excluído. O tempo inteiro eu era o problemático, eu era isso, aquilo. Só que eu ia muito atrás. Só que assim, não, isso aí é louco, é doido. Era o tempo inteiro. Tanto é que hoje, para mim, eu usei esse termo como algo bom, não como algo pejorativo. Eu transformei na minha cabeça, porque isso me trouxe onde eu tô aqui. Estou aqui falando com vocês, porque foi assim. Sim. Você deu certo. Não, eu dei certo, mas foi muito da porra. Foi difícil. Muito difícil demais. Mas se tivesse tido tratamento antes, teria entendimento. Porque eu não me respeitava, assim, ninguém me respeitava e eu não me sentia que podia ser respeitado. Até hoje eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu olho e falo assim, por que parece que alguém tá me tratando... Gente, mas parece que eu não mereço. Eu ainda tenho essa crise de não merecimento visto disso. Porque eu falo, não, mas eu sou assim. E era complicado. Depois do podcast a gente vai conversar. O diagnóstico ele é muito positivo, até pelas questões legais. Sim. Né? Porém, eu vejo que às vezes a pessoa também fica muito atrelada, muito fixada no diagnóstico. E a gente tem que ver realmente o que está acontecendo. É o quadro clínico. É o quadro clínico. O que a clínica pode ajudar nesse sentido? Entendi. É isso que a gente insiste com o profissional. Porque muitas das vezes, aliás, a grande maioria das vezes, uma criança não é igual a outra. E aí, na verdade, o que está acontecendo com aquela criança específica? E às vezes, eu falo que muita dificuldade, inclusive, de toda classe médica, de todo mundo mas ele não tem um diagnóstico de autismo. Mas aí, o que ele tem? O que ele tem que ser levado em consideração, porque isso traz um atraso lá na frente para a criança, perdas, sofrimento. Sabe? E aí a gente esbarra também da questão legal. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, a criança mesmo com diagnóstico de TEA, ela está tendo uma visibilidade maior, né? A gente tem programas mais específicos. Ela está mais protegida. Sim. Né? Então, por esse lado, realmente é positivo o diagnóstico. Né? Legalmente, ela tem direitos, né? Que a Kátia pode até falar mais específico. Eu até falo assim que sempre quando a gente vai fazer uma avaliação, principalmente com a criança muito pequena, a gente tem que pensar assim, eu não estou tratando o TEA, eu estou tratando a criança. Sim. Né? Todo o quadro ali que ela apresenta, todas as dificuldades, e principalmente como é um espectro, ele é muito amplo. Gente, assim como eu sou diferente de você, sou diferente dela, as crianças dentro do espectro, elas são muito diferentes uma da outra. Então, eu não trato o diagnóstico, porque se eu tratar o diagnóstico, é uma receita de bolo, por isso que eu falo assim, que tem que ser muito especialista mesmo para tratar o TEA, porque é muito assim, particular. Cada criança é de um jeito. Sabe? Tanto que eu acho que existem muitos rótulos com relação ao autismo.
né? Às vezes muitas pessoas falam assim, ele é autista, então já imagina aquela criança com muitas dificuldades, muito agitadas, muito agressivas, e não muito limitadas, e não é isso, sabe? Tanto que às vezes as famílias chegam para uma avaliação muito sofridas por causa desse rótulo. Porque elas chegam assim, meu filho foi diagnosticado ou foi colocado em investigação para o autismo, elas chegam desesperadas, porque já existe esse rótulo. E eu sempre falo assim, vamos quebrar, porque são extremamente capacitadas. É claro que existem outras comorbidades associadas que a gente vai tratar, cada uma de um jeito, mas a gente tem muitas crianças aí fazendo muito sucesso. Tanto que a gente criou o quadro Infinitas Possibilidades, com várias habilidades dessas crianças, sabe? Porque tem. Sim. E tanto que, assim como o TDAH, por exemplo, existem vários lados positivos, o autismo também tem. Isso foi libertador, quando uma amiga minha psicóloga, a Daniela, ela falou assim para mim, encontre o lado positivo do TDAH, porque se você só olhar os outros, eles só vão te falar os negativos. E isso foi muito bacana, porque quando você começa a perceber, olhar o copo mais cheio que mais vazio, isso é bem tranquilo. Imagino que no autismo também. É a mesma coisa. A gente até fez um post sobre isso, sobre o lado positivo do TDAH. Assim como o TEA também a gente tem. Tanto que a gente fala assim, são pessoas que elas, às vezes, por esse preconceito, vamos dizer assim, elas deixam de ser valorizadas no mercado de trabalho, por exemplo, sabe? E assim, a gente tem crianças e adultos aí, autistas, com um QI super alto, que poderia estar fazendo a diferença. Sim. Por exemplo, a empresa que meu marido trabalha, tem um funcionário lá que é autismo nível 1, fez 2 patentes em 1 mês. Caramba! Né? Então, assim, algumas questões de relacionamento, assim, que são difíceis para ele, mas quando se tem um diagnóstico e as pessoas compreendem, elas vão lidar melhor com isso e vão aproveitar o que é bom. Né? E eu ainda falo assim, a sociedade é toda diferente. O autista, na sua grande maioria, é extremamente sincero, né? Então, eles falam assim, sem filtro mesmo, na grande maioria. Alguns conseguem ser treinados e conseguem viver um pouco melhor nesse ambiente, às vezes que a gente fica ali cheio de meio termo, cheio de dedos, né? Mas eu ainda brinco e falo assim, gente, mas a sociedade seria tão melhor se a gente falasse tudo isso que a gente está analisando. Para que eles o mundo? Eu acho que seria uma guerra, a terceira guerra mundial, tudo isso, mas tudo bem. Eu falo assim, vai ver, eles vêm aí, gente, tudo tem uma razão de ser na vida, eles vêm para nos ensinar essa sinceridade, né? E na sua grande maioria são extremamente afetuosos, amorosos, autênticos, fiéis, sinceros. Então, olha, que tanto de capacidade maravilhosa. E às vezes o hiperfoco, né? Que ele é tão condenado. Que também tem no TDAH. Que tem no TDAH, eu acho ótimo. Exatamente. Quando eu boto um trem na cabeça, minha filha de Deus, eu vou conseguir. E aí a busca do sucesso é muito mais garantida. Com certeza. Verdade. Você vai focar naquilo ali que você gosta. O que é difícil na escola, né? Porque você tem várias, né? Assim, não é uma coisa só e nem sempre você vai gostar. E aí é onde fica mais difícil, porque não é seu foco. Entendi. Agora eu tive uma dúvida para mim. É fácil, como que está sendo esse treinamento dessas pessoas? Você sai de 200 para 1.000 e poucas pessoas só com TEA. Como é que ter funcionários especializados, pessoas especializadas para isso? Porque assim, todo mundo está enfrentando uma série de problemas para ter funcionários, ainda mais bem qualificados, porque infelizmente as coisas, estudo não é tão valorizado mais, a coisa está muito banalizada. Como é que é isso? Inclusive na clínica mudou muito e foi assim, um salto muito grande, né, Cássia? Tanto a gente tem dos profissionais que são especializados, que hoje a gente tem 114, quanto no administrativo também, que cresceu 114. Muito. Porque a gente tem o administrativo, a recepção, né, a parte de agendamento, relacionamento, a gerência. Então, assim, cresceu muito, né, todas as áreas dentro da clínica. E o maior desafio, o que é, Cássio? O maior desafio se chama fono-TO. E ainda falo, a musicoterapia. Terapia ocupacional. Gente, façam terapia ocupacional, é muito bacana, tá? O mercado tá assim, a gente tem que aconselhar todo mundo a fazer terapia ocupacional. As pessoas não conhecem essa área e é uma área maravilhosa, sabe? E assim, que contribui demais, tem um papel fundamental no tratamento do autismo. E aí, assim, o desafio maior, se for falar assim, qual que é o maior desafio de todas as clínicas, não é só a clínica Trate, serviço público, privado, é a terapia ocupacional. Isso. E hoje,
Nós temos só a federal, só a Universidade Federal que está formando. Só a federal que está formando? Só terapeuta ocupacional. Para esse crescente número aí, não dá conta. Existe falta em todos os... Mas aí tem que ser faculdade, não pode ser curso técnico. Não, faculdade e ainda depois existe... Especialização. Exatamente. Né? Hoje... Tem as áreas que são específicas, que é um pré-requisito para o atendimento do TEA. Por exemplo, ter integração sensorial, né? Ou ABA, ou alguma área que vá trabalhar essa parte de manejo de comportamento para facilitar, inclusive, dentro do atendimento. Então, tem alguns pré-requisitos, né? Inclusive, que nós exigimos para poder ser contratado. Entendi. E hoje, além disso, junto aos atendimentos público, convênio, está crescendo, claro, no número de atendimentos particulares. Sim. Porque realmente uma mãe não encontra no atendimento com convênio e ela tem uma certa condição de pagar o particular, ela vai procurar o particular. Sim. Embora são várias terapias, isso fica pesado realmente para elas, mas ela procura. Quem tem condições vai para o particular. E aí a luta nossa é conseguir manter o nosso profissional e nós conseguir realmente competir com esse mercado pagando um profissional particular. Então não é fácil, porque já é um número reduzido. Tem que ser especializado. Tem que ser especializado. Então, tem que ser bom. Hoje porque senão... é um dos maiores desafios hoje da Clínica Trate, e eu creio que de todas as clínicas nesse segmento. Sim. O que a gente cria na clínica é realmente outros, né? Até realmente, em 2025, nós estamos já programando ofertar curso, treinamento, para a gente poder... isso que eu ia falar com vocês. Vocês estão entrando agora para a área de palestras também, começando a área de palestras, que ajuda muito nas escolas, na conscientização, não só de professores profissionais, outros profissionais, mas também a sociedade em si, né? A entender. Sim. A entender um pouco melhor. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre algo, mais natural fica, né? E aí me conta essa ideia aí de vocês. Vocês estão com essa ideia de trazer um pouco mais através de palestras? Me fala qual que é isso. Na verdade, há 2 anos, né? Surgiu há 2 anos. O que acontece? A gente começou a pesar a responsabilidade da questão dessas crianças estarem crescendo. Gente, está crescendo, não vai ficar na vida inteira com terapia conosco. O ideal é o quê? Mundo afora. Sim. E a gente viu que não existe muito uma perspectiva de mercado de trabalho para eles. Porque não existe esclarecimento, não existe treinamento, não existe capacidade de receber esse público dentro de uma empresa, por exemplo. Então, e a clínica também já tinha uma expertise de palestrar em empresas. Principalmente no mês de abril, que é de conscientização do autismo, a gente é muito convidado para as empresas. Sim. E a gente reconheceu ali, precisamos de ofertar mais que palestras. Palestras ainda é pouco. Então, a maioria, né, se você passa de 100 empregados, você é obrigado a ter dois funcionários com PCD. O autista, ele entra dentro dessa cota. Sim. Então, a gente pensou, podemos explorar isso aí. Né? A empresa pode ter um profissional autista com uma capacidade enorme de ofertar muito para essa empresa. PCD. E, infelizmente, sabe o que a gente vê? Empresas que, às vezes, elas pagam para o funcionário ficar em casa, ela finge que tem um funcionário lá, ela tem um funcionário, mas é um funcionário que não é ativo. Então, você concorda que isso não é justo, porque ele não tem nem plano de carreira. Ele fica em casa, não faz nada, não trabalha para a empresa, mas ele recebe a empresa e fica. Isso acontece, infelizmente acontece. É muito sério isso. E olha, autoestima, tudo um conjunto ali, né? Sim. Outra questão, ela paga a multa por não ter o funcionário. Porque muitas vezes acha que o profissional prefere, porque às vezes o profissional ela não entende. Exatamente por quê? Porque eu não sei utilizar aquela mão de obra ali. Então eu prefiro fazer isso para não me atrapalhar. Entendi. Isso é muito sério. E aí quem está perdendo? Os dois lados. Porque a gente, assim como a Kátia citou esse exemplo, esse funcionário, a gente tem vários outros. Então, mas o que acontece? Se a gente tiver um ambiente adequado, se as pessoas conseguirem entender algumas posturas, né?
alguns comportamentos desse funcionário, de estar... Eu vi uma empresa dizendo para a gente o seguinte, que ela falou, com o funcionário, você tem que ir na produção com capacete. Vai e volta com capacete. Ok, era autista. Ele foi e voltou com capacete debaixo do braço. Exatamente. Não, tem que ser mais direto. Tem que ser direto. Entendi. São coisas muito... Podia ter acontecido um acidente de trabalho sério ali, né? Então, o que acontece? Realmente é falta de preparo. Mas nós estamos com 1 para cada 36. Isso é estatística americana. A gente sabe que aqui ainda é menos. Entendi. Então, o que acontece? Aqui é mais, né? Vamos dizer assim, é mais autistas. Sim. Eu estou falando menos o número, né? Que deve dar 1 para cada 30, coisa desse tipo. E o que acontece? A população está crescendo. Nós vamos ignorar esse público? Não, vamos aproveitar esse público. Sim. De maneira efetiva e boa para todos os lados. E pensando nisso, a clínica criou o selo. Um selo que a empresa é capacitada, ela é treinada por nós e ela vai ser certificada. E aí isso é muito bacana. Por quê? Porque além dela estar recebendo esse selo, onde, né, coloca ela de portas abertas para esse público, o que é bom para ela também, não deixa de ser hoje um marketing. Olha que bacana, uma empresa inclusiva. Isso é muito bom. Ela tem condições e capacidade de receber um profissional dentro do espectro. Entendi. Né? Porque é solidário, né? Mostra uma empatia. Com certeza. Né? Então, e aí a gente está agora começando, né, lançando o selo e junto ao selo das empresas, tem das instituições, que aí entra as igrejas, as escolas. Entendi. E a gente também criou o selo PCD mesmo, para outros transtornos e outras deficiências também. Entendi. Que aí vai enquadrar também. Eu acredito que... O TDAH entra como... Não PCD, não. Entra só no treinamento mesmo. Dentro das instituições, por exemplo... E ainda assim, tem as suas particularidades, né? Que eu acho que também são importantes, né? Mas, infelizmente, dentro do PCD, para os direitos, é só Só autismo. Ah, tá. Voltando, Landi, na questão das instituições, a gente vê uma família. Vamos dar um exemplo de uma família que, por exemplo, é evangélica, que vai até uma igreja, gosta daquela rotina de participar, de envolver, e tem uma criança autista. E aí está lá durante um culto e a criança correndo. E às vezes com muito barulho, a criança desorganizada. E aí ela fica mais agitada. Ela fica mais agitada, por exemplo. E aí, olha, às vezes tem uma pessoa que não conhece, às vezes não é por maldade. Fala assim, tem pai não? Sim. Tem mãe não? Não tem limite. É o que mais dou. Não tem limite, não é isso? Mas não conhece. E aí Mas quem que deve adaptar? Ali, no caso, a instituição, você concorda? Concordo. Porque é um lugar público, as pessoas querem que os seus fiéis vão. Então a igreja, nesse caso, teria que se adaptar. Qual vai ser o espaço? Igual, por exemplo, a gente sabe que várias igrejas, principalmente as maiores, têm os espaços kids. E o espaço kids está preparado para receber. Entende? As outras crianças, como lidam com isso? E o monitor? Então, o que acontece? Que é muito válido, porque está crescendo, essas pessoas não podem ficar. Justo que essa família ficar em casa, porque sabe que ali vai ser pior, a criança vai voltar desorganizada, e eles não vão conseguir prestar atenção. Não. Então, a desorganização ainda ela reflete, às vezes, quando chega em casa, né? Sim. Às vezes pode ser um sofrimento, não é regra. Né? Algumas crianças não têm problema com barulho, algumas não têm essa dificuldade de comportamento numa igreja, mas isso acontece com muita frequência. Né? E aí o treinamento, ele não treina somente as pessoas que estão envolvidas ali com a instituição, mas treina as famílias também, né? E treina os monitores e oficinas para as crianças receberem o coleguinha para incluir eles também. Né? Aí os profissionais eles vão dentro dessa oficina juntamente com os monitores que já vão estar treinados, essa é a última etapa, para poder fazer oficina para incluir essas crianças também. Né? Dentro, a gente viu até igreja já que está com essa preocupação, já montando até sala sensorial para organizar a criança.
né? E aí algumas até pedindo a nossa colaboração nesse sentido, né? O que colocar, o que é adequado, qual profissional adequado também para estar ali, para estar recebendo essas crianças caso se desorganizem. Porque, inclusive, cada criança tem uma particularidade, né? Não quer dizer que uma coisa que funciona para essa vai funcionar para aquela. Mas isso até nas crianças normais. Exatamente. Tidas como normais. Mas aí, a ideia é ter um treinamento para ter um olhar diferente para essa criança, né? Ela está fazendo isso, mas pode ser por causa daquilo. Mas se falaram isso, não, se fizer isso, qual foi o gatilho? O que gerou esse comportamento? O que nós podemos fazer? O olhar vai ser diferente se você tem um treinamento, né? Para receber aquela criança. Então, faz toda a diferença. E dentro das famílias também, na parte da instituição, a gente tem a preocupação de treinar as famílias, porque a gente sabe que tem vários lares desorganizados, desestruturados, às vezes porque não recebe um auxílio, né, necessário. Então, aí tem um trabalho com os pais pensando neles, no casal, por exemplo, também, né, que isso acontece de levar isso muito para a igreja, às vezes pedir ajuda, e aí o treinamento também auxilia essa parte. É muito legal, assim, eu acho que é muito válido, né? Nós temos muita preocupação dentro da clínica com a questão família. Eu falo que a gente tem 1.043 crianças dentro do espectro, 1.043 famílias que merecem muita atenção, porque são famílias que ficam sobrecarregadas, não é fácil. Nós temos falhas, de um modo geral, todas as instituições, convênios, têm falhas ainda, nós estamos crescendo junto. Elas são sofridas, algumas vezes as mães chegam armadas, porque elas vêm já de muito sofrimento. Lá na clínica a gente vem de muitos lugares que precisaram brigar mesmo, né? Claro, porque a gente sabe tanto que é difícil aí fora. E aí lá na clínica a gente tem uma psicóloga, inclusive específica, mais uma colaboradora para acolher essas famílias quando chegam, claro, passando regras da clínica também, né? Porque a clínica precisa de uma organização. Sim. Mas para a questão do acolhimento, de que a clínica pode colaborar nesse sentido. Muitas das vezes mandam no nosso privado, né? As dificuldades, os sofrimentos são intensos. São mães, eu digo mães aqui, porque na grande maioria das vezes são mães solos. Tem ótimos pais, a gente tem ótimos pais na clínica, mas a maioria são sozinhas. Caramba! Porque as crianças nascem, vêm as primeiras dificuldades, acontece o divórcio e fica para a mãe. Exatamente. Caramba. Não é fácil, a gente chora junto, às vezes a gente recebe uns vídeos, uns áudios, e a gente chora e chora mesmo, de lágrima descer, porque não é fácil. Existe um índice grande de tentativa de autoextermínio, não é fácil, e que eu até arrepio. Eu também arrepiei aqui. Exatamente. Porque a gente abraça isso aí, sofre junto, né? E os profissionais se envolvem. Não é fácil. Então, hoje a gente até conseguiu feito, graças a Deus, junto à Unimed, com que as nossas mães, mesmo não tendo convênio, elas conseguem ser atendidas dentro da clínica, utilizando o convênio da criança. Foi um projeto que nós elaboramos. Que legal. Um projeto muito bacana, e a gente levou para a Unimed. Unimed, a gente precisa de vocês. A gente precisa que você acolha isso aqui, porque as nossas mães estão adoecidas. E mãe adoecida, criança adoecida. A gente não vai conseguir resultado com essa criança. Tem que mudar todo o ecossistema, né? Reflexo, né? E aí o tratamento... Além disso, por questão humanitária, a gente está vendo a mãe no sofrimento, numa sobrecarga enorme, a gente tem que ofertar algo para essa mãe. Além, né, além do nosso ombro, vamos dizer assim. Então, a gente queria até fazer mais. É uma luta, inclusive, é uma busca nossa constante da gente, inclusive, ofertar mais. A gente tem alguns projetos, né, caminhando aí na questão de alguma coisa no sentido de trabalho, da gente conseguir ofertar alguma coisa também para elas poderem ter uma renda. Exatamente. Porque não é fácil. Eu, há poucos dias, eu fui fazer uma lembrancinha, e aí era uma caneca para o Dia dos Pais. Sim. E aí eu falei assim, gente, mas quantos pais e tal, né? Eu falei assim, vamos olhar o custo disso? Não, os pais que são presentes, estão lá conosco. Os pais que são presentes, né? E aí, são 1.043. E aí eles falaram assim, não, são só 5 canecas. Oi? Como assim? 5 canecas? Eu vou fazer apenas 5 canecas? Não, que surpresa triste, né? 5? Eu imaginei que fossem poucas, mas não 5.
Não, eu imaginei que eram poucas, mas eu achei umas 100. 10%. Isso é muito. É claro que muitos pais têm um horário de trabalho, a gente sabe disso e tal. Mas muito da realidade é que eles não são presentes. Não são. E a maioria das mulheres hoje não. E é difícil. E assim, é claro que a gente tem que olhar os dois lados. A mulher é uma mulher sobrecarregada, é uma mulher que toda uma parte emocional, a parte sexual, a parte social, ela é afetada, né? A gente sabe disso. Não é fácil também para o homem e para o pai, né? Mas é um casal. E ali eu falo, ali vai ter que juntar forças, né? Não é verdade? Porque a gente tem lá na clínica famílias que têm 3 crianças autistas nível 3. Tem gêmeos. Gêmeos é muito comum. Caramba, Então, você imagina, né? Você 24 horas, porque algumas crianças não dormem, têm dificuldade do sono, e ali. Né? Realmente não é fácil. Não. Isso eu acho que tem que ser eu falo que já é uma questão de saúde pública. Mãe de crianças autistas. Para mim é questão de saúde pública. O negócio tomou um âmbito muito maior. E não pode ser ignorada pela sociedade, pelos governantes, não pode. O projeto T-Arte entra como nisso aí tudo? São as oficinas, né, que a gente faz. Atualmente a gente faz muito no parque, né, Cássia? As oficinas. A gente quis sair do consultório, né? Vamos dizer assim. A gente tem vários projetos para sair do consultório, são vários sonhos, sabe? Mas a gente. A criança dentro do espectro, ela precisa muito da socialização, né? Ela precisa muito dos pares. Né? E dentro do consultório ela tem o atendimento dela ali, às vezes acontece de conseguir uma dupla para poder tentar trabalhar essa interação, e aí o T-Arte ele surgiu, foi dessa ideia mesmo de unir várias crianças. Então a gente faz oficinas com várias estações, com vários terapeutas, normalmente 3, 4 terapeutas cada estação, né? E a gente utiliza muito o espaço do parque, no Eldorado, né, que fica mais próximo da clínica, para fazer essas oficinas. É cedido pela prefeitura. Pela prefeitura, E aí é muito bacana, porque a gente consegue, e assim, é muito gostoso as oficinas. E eu falo que cria memória afetiva nessas crianças e nas famílias, até na gente, né, cara? Eu brinco e falo que até na gente. Todas as vezes. Pergunta o Tiago, não é memória afetiva? Não é, Tiago? E aí... É super bacana nesse sentido. Normalmente a gente faz 4, 5 horas de oficina com todas as crianças. A média é 120, 150 crianças. Né? A gente não consegue de uma vez só trabalhar, né, toda a nossa cartela aí de paciente, mas a gente faz a média de 120, 150 crianças nesse horário aí, no sábado de manhã. E as famílias, elas precisam estar juntas, envolvendo nas atividades. E aí eu falo assim que é tão legal porque é até o brincar, né? Porque nós terapeutas fica muito simples o brincar, porque, nossa profissão é o brincar, é dentro do brincar, brincar faz bem, mas as famílias, às vezes, elas têm essa dificuldade do sentar para brincar, né? E esse momento da oficina, elas conseguem sentar para brincar, elas se envolvem em todas as atividades, então as atividades das estações, elas são criadas para interagir as crianças e as famílias. Então, por isso que é tão gostoso, por isso que cria tantas memórias afetivas. Dentro da musicoterapia, por exemplo, né, que é uma estação assim bem... que as crianças ficam muito, né? Atraente, eles adoram, porque aí tem muita música, muitos instrumentos. E os pais participam. E os pais participam muito junto também. E uma das questões é muito importante, muito, muito importante. As famílias relatam. Quando estamos na oficina, no parque, não vai ter aquele olhar de preconceito. Isso é legal. Isso. Então, assim, ali, o meu filho é igual a todos, e quem está de fora, e tá tudo bem. Ali ele pode ser quem ele é. Esse é o relato. E eu não vou sofrer. Aí a mãe fala, eu não vou sofrer. Preocupada com o que as pessoas estão pensando, com o meu filho, se ele vai ver um olhar diferente. Então ela não está preocupada, porque ali está tudo... E é o que acontece no cinema, né? Porque o teatro também, a gente faz uma sessão de cinema por ano. Hoje tem cinema adaptado, né? Já
Começou. Aí tem algumas sessões que às vezes eles lançam. E aí é legal porque o nosso também é mais de 100 crianças. A gente normalmente fecha 2 salas de cinema. E elas relatam muito isso, né? Que lá elas vão sem... É o único momento de ir ao cinema com eles, é esse momento dessa sessão, que são feitas para eles. E aí reúne todas as crianças e os familiares também. E vão para o cinema. É muito gostoso também. E elas falam muito dessa questão desse olhar. Porque no cinema as pessoas às vezes ficam assim, silêncio, tem que ficar quietinho, tem que ficar caladinha, né? Assim. E lá com eles podem ficar à vontade. É uma festa. Na verdade, eu creio que nós somos pioneiros, né? Com a questão do cinema. Já tem muito tempo. Repercutiu bem. Tem muitos anos, já. E foi muito positivo. E a gente tem uma parceria muito bacana com o Big Shopping, que abraçou a causa também, né? Que abre as portas para a gente para incluir. Então, eles, assim, não pode deixar de falar que foi parceiro da gente. E tem sido, todos os anos é feito lá. Isso. Na verdade, eu creio que a palavra é essa mesmo. Conscientizar as pessoas terem em mente o número está crescendo. Temos que incluir de verdade. Não é falso incluir também. Porque algumas vezes a gente ainda vê essas falhas, até por falta de conhecimento, em várias situações. Né? É um desafio para a gente, é um desafio para os pais, é um desafio para os governantes, por exemplo, a escola. A dificuldade da inclusão na escola. E às vezes é coisa simples. Às vezes é uma sirene que podia ser um pouquinho mais baixo. Às vezes é trabalhar numa sala de aula com uma professora. Por exemplo, um professor faltou. A criança com TEA, ela precisa de previsibilidade. Se ela entra numa sala, tem um professor novato, porque a tia dele faltou, ele vai se desorganizar. E o que acontece? Mas se você chamar a criança antes, falar assim, fulano de tal, hoje a tia Lúcia faltou. Mas nós temos uma tia muito bacana chamada tia Maria, que ela está lá dentro. E vai ser muito legal. Tá tudo bem? Nossa, isso faz toda a diferença. E é simples. Caramba, são pequenos. No treinamento... Porque realmente é um treinamento, né? São pequenas coisas. Mesmo. E faz toda a diferença. Alterar a matéria, tipo assim, era português, matemática e geografia e história, por exemplo. Caramba, né? Às vezes é a mesma professora regente, mas mudou a carga horária. Algo que é tão bobo pra gente e às vezes é algo que faz totalmente a diferença. E é tão interessante porque a gente fala que se as escolas forem treinadas, diminui até o número de monitores. Exatamente, é positivo para a escola. É muito positivo, porque hoje autista tem direito a monitor. Sim. Mas todo autista precisa de monitor? Todo autista vai ser beneficiado pelo monitor? E também o monitor, quando precisa desse monitor, ele também precisa ser treinado, porque ele não está ali para cuidar, ele está ali para fazer parte da formação desse autista. Não é para ser uma babá, não é para isso. Entendeu? Entendi. Então faz diferença. Então a gente já viu casos, porque a gente, o projeto lá na clínica tem esse contato com a escola. Os profissionais, eles precisam trabalhar junto com a escola. Então eles fazem o atendimento online. A gente já saiu de carro, nós duas pegamos até estado de chão. Porque a gente tem paciente de muitos lugares, lugares muito distantes. Bonfim, Itaguara, Brumadinho, Azurita, Itaúna, a gente tem. Região realmente de zona rural. Então a gente foi para Esmeraldas, numa escola, na Estrada de Chão, inclusive, nós fomos nessa escola para conversar. Porque a dificuldade de acesso à escola por parte dos profissionais. A gente falou, então nós vamos lá. Nós fomos lá. E nós fomos. Ficamos lá umas 3 horas, mas assim, foi muito bom. E a sensação que a gente teve era que a gente não era tão bem-vindo ali por causa da questão de achar que a gente estaria cobrando algo. E assim, nem culpo, porque são tão cobradas mesmo. Meu filho tem direito a disso, aquilo, é obrigado a isso, aquilo, por lei. Não é bem assim. E aí, quando nós chegamos, a gente... Nossa. Às vezes a mãe vem muito armada também. Imagina. De uma forma agressiva, que a gente entende também o lado dela. Né? Exatamente, a gente entende lá dela. E aí, isso para um professor que não é fácil, né? Que vive sobrecarregado também. É isso, e a gente sabe o tanto. E aí, quando chegamos, nossa, eu falei, Kátia, não tô querendo a gente aqui não. Mas a gente, nós vamos. E aí ficou, sentamos à mesa assim, então, vamos. Chegou no final e falou assim, vocês vão merendar com a gente? Foi muito bom, e aí eles ficaram super felizes, mas era
E a exemplo desse era um menino de 4 anos com monitor e que não precisa de monitor. Precisava de uma orientação ali para a professora regente. Entendi. Para conseguir conduzir. E eram coisas simples, por exemplo, levar o brinquedo. É muito comum a criança ter um objeto de apego, Sim. de querer levar um brinquedinho para a escola, mas a regra é que não pode levar o brinquedo. Entendi. Eu até entendo. Mas esse brinquedo ele precisa ser retirado de forma gradativa. Tem que existir a previsibilidade até a criança se organizar. Porque é melhor ele com o brinquedo a princípio do que ele se desorganizar. Sim. E é claro que a gente pensa ali, mas e as outras crianças? As outras crianças, nesse momento, vai ser trabalhada com elas a inclusão, a empatia, que nesse caso específico dele, não é assim? Isso aí é inclusão. Isso aí é a sociedade, desde pequeno, viver com as diferenças. Na verdade, eu acho que o problema maior está nos adultos. As crianças, elas se adaptam. Exatamente. Tem um videozinho desses que eu vi um dia e eu já vi ele várias vezes no Instagram, que é muito bacana, porque eram vários bichinhos na escola e tinha o... Como chama aquele bicho que tem? O porco-espinho. E o porco-espinho não podia abraçar ninguém, porque ele machucava todo mundo, né? E aí até que aí juntaram um dia na escola e todo mundo se abraçando e eles dão um presente, uma caixa assim pra ele. Cara, é muito bacana, porque a caixa era um tanto de espuminha, que aí todos eles foram colocando na onde que tinha os espinhos e todo mundo abraçou ele. Isso, cara, isso é inclusão. Então, assim, cara... sacada aquilo que a criança tem muito mais um olhar de inclusão que a gente tem uma discussão, porque a sociedade já machucou a gente tantas vezes, né? Sim. E as famílias precisam entender que o que é comum delas pensarem que a criança, né, com algum transtorno, ela vai atrapalhar os outros. Não, na verdade não é isso. Existem várias... vão ser beneficiadas de várias formas. Aprender a incluir, a ter empatia, né? Então, assim... a gente precisa valorizar esse lado também, porque educação não é só saber português, matemática. A gente tem tantas coisas importantes porque senão poderia fazer aula online. Eu falo muito isso. Ali na escola não é só esse aprendizado. Não, é muito mais. Não é, né? É socializar, né? É estar com o outro, é essa questão do afeto com o outro que está fora do ambiente familiar. E isso, uma criança com algum transtorno dentro da sala vai ser bom demais para trabalhar. Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mas antes, deixa eu falar uma coisa. Pessoal, quem estiver gostando do episódio, por favor, compartilha, comenta, chama o pessoal aí da Trate, troca as dúvidas com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se puder, compartilha aí com o pessoal, que tá muito legal o papo aqui. A gente tá falando de empreendedorismo, mas também tá falando de gente, tá bom? E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Por que vocês acham que nos últimos anos nunca se falou tanto sobre inclusão, sobre ideia, sobre outras coisas como TDAH, e quais tipos de incentivo os governos dão para os negócios, para a clínica como vocês? E se tem algum tipo de isenção? A gente vai rir porque eu já sei a resposta. A gente está precisando. Fala muito, cobra muito, mas dá pouco, né? Brasil. As leis, já existem bastantes leis, né? Inclusive, a Trate teve o prazer, junto à OAB de Contagem, né? A Kátia até cabeçou. Ou a Mais também, né? Que é a associação que a gente tem contagem de pais com pessoas dentro do espectro. Ela confeccionou a cartilha dos direitos dos autistas, ficou fenomenal. E até para poder as famílias terem ciência do que realmente são direitos deles. Só que a gente vê que ainda na prática funciona ainda muito pouco. Por exemplo, escola, né? Direito à inclusão. Mas a partir daí tem que ter realmente uma formação, realmente uma empatia, realmente outras questões, né? Ligada realmente ao professor, a outras dificuldades que o professor tem, né, que a gente não pode, né, repito aqui, a gente não pode retirar esse lado que não é fácil para eles também, muitas das vezes não é fácil. E tem muitos que estão buscando, né? Muitos estão buscando, né? A gente não tira o mérito, sim, exatamente. Mas a gente sabe que ainda na prática funciona muito pouco. Então é uma luta mesmo de exigir isso. Hoje, realmente, se você viu a última eleição, a última específico, teve várias vezes, várias pessoas levantando a bandeira do autismo.
de forma, às vezes, errônea, porque sabe que o autismo está em alta, né? Mas a gente viu que tem gente séria também, né? Trabalhando nesse sentido. A gente só gostaria que não ficasse só na lei, que fosse mais bem aproveitado. A gente não precisa de tantas leis mais, a gente precisa que sejam colocadas em prática. Exatamente. Uma das... quanto a ainda incentivo, a gente ainda não tem. Né? Seria bom se tivesse, mas ainda não temos. E a gente até está buscando, né? Isso. Essa questão, principalmente na área de treinamento, a gente tem buscado muito essa questão de ver o que a gente consegue. Através dos municípios. A gente está achando algumas questões, por exemplo, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, tudo elas precisam também ser treinadas, até para abordar uma pessoa dentro do espectro. E hoje a gente tem até o cordão de identificação, né? Do autismo. Você imagina um policial abordando um adolescente autista. Não vai ser bom. Não. Né? Então, engraçado que você falou isso, eu tenho um caso desse. Então imagina. Eu um caso desse. Exatamente. Então, assim, eles têm que ser treinados, porque senão a chance disso levar a uma consequência muito séria, né? Não muito feliz, ela é muito grande. Não é verdade? Então, de uma forma geral, é toda a população mundial, vamos dizer assim, é o mundo. O mundo tem que ter preparado. E eu acredito assim, nada é por acaso. Eu não acredito que Deus, vamos dizer assim, existe mais diagnóstico, sim, porém, realmente estão nascendo mais autistas. É porque a gente precisa de estar preparado, e a gente precisa de estar envolvido, a gente precisa de estar, precisa de ter amor, não é verdade? Então vamos, né? Vamos buscar, vamos ser, né? Como diria Chico, né? Pela dor ou pelo amor. Então que seja pelo amor. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Mas que legal. Vocês já estão completando, então, 22 anos da clínica. 22. Com todos os desafios, você contou um pouco da história aí, de todos os trabalhos que vocês fizeram. Parabéns também pelos 22 anos, né? Muito bacana. Vocês começaram a clínica, só para entender, ela começou em Contagem ou ela começou em Betim e foi para Contagem? Contagem. Foi em Contagem mesmo. Então, hoje são 3 unidades, né? Sempre em Contagem. Na verdade, elas têm distanciamento no máximo de 450 metros, sabe? A primeira da última. São perto mesmo, para favorecer mesmo até a nossa administração. Sim. Vamos dizer assim, né? A gente já tem propostas de ir para Belo Horizonte, de produtos regiões, Betim, tal, mas a gente não, calma, porque há inclusive esses outros nichos que eu acho que a gente tem expertise, a gente tem capacidade e é de muita valia, principalmente nos treinamentos. Eu acho que tem que ser mais. A gente tem que aproveitar mais, principalmente pelos profissionais que a gente tem. A gente tem excelentes profissionais, exatamente. Eles precisam ser aproveitados nessa área mesmo. E claro que também é um nicho a mais para eles, não é verdade? Além deles terem, né, competência, terem autoridade no assunto, vamos dizer, uma experiência também. Então, assim, eu acho que o ganho é para todos. Então, até para poder diminuir os atendimentos consultórios, você concorda? Concordo. Escola bem treinada, família bem treinada, já vai diminuir. O paciente que era para estar dentro do consultório, o adolescente, o adulto, ele vai estar no mercado de trabalho. Né? Então, assim, olha o tanto que vai favorecer para todos os lados. É igual quando eu sempre falo assim, por exemplo, quando a Unimed incentiva a corrida, incentiva exercício físico. Ela tem essa questão, mas ela está incentivando também que as pessoas tenham mais saúde e que elas não vão tanto para o consultório. Entendeu? Porque senão fica sobrecarregado. Se todos nós ficarmos doentes ao mesmo tempo, ninguém consegue atendimento. Verdade. E aí vai ser visto uma pandemia aí que mostrou isso. As pessoas vão estar mais felizes. E vão estar mais felizes. Vale para os dois lados. E agora a gente tem que fazer uma observação. Não podemos deixar aqui, a Unimed realmente ela foi pioneira no projeto TED. Sim. Porém, os outros convênios também viu a necessidade de ter especificamente o projeto TED dentro da sua casa. Por quê? Porque são profissionais realmente qualificados, com essa formação específica, e agora está indo atrás. Hoje a gente tem da clínica Bradesco, Projeto TE, Sul América, Projeto TE, Aberta Saúde, Projeto TE, vários outros, inclusive que são, né, voltados à empresa, por exemplo, né, a Copasa, que é da Copasa. Então, todos estão conscientizados que
precisamos de ter equipe qualificada para os nossos pacientes, né? Para os nossos cooperados, para os nossos clientes, porque senão não vai dar conta. Exatamente. E aí, porque senão o que aconteceu o quê? Mandado judicial. O tempo inteiro. O tempo todo. Porque as famílias vão buscar e tem que buscar. Tem que buscar, cada um vai lutar pelo que é o seu direito, né? Exatamente. Temos tantos deveres. Exatamente. Entendeu? Temos que buscar os direitos mesmo. Isso. Vou terminar esse episódio, mas eu vou falar uma coisa para vocês assim, de coração. Já passaram algumas pessoas por aqui, várias pessoas, mas de todas as pessoas que passaram, assim, eu poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com vocês mesmo. Mas eu acho que o projeto de vocês dá certo, porque de todo mundo que passou aqui, inclusive eu acho que de todo mundo que passou aqui, ninguém tem tanto amor pelo que faz. Ai, meu Deus. Tanto é que a gente conversou aqui, a gente veio falar sobre empreendedorismo e a gente tá falando sobre outras coisas ligadas a isso, mas a gente não falou em nenhum momento, porque quando a gente ama alguma coisa que a gente faz, as coisas dão certo, né? Então tem 22 anos, eu acho que não é 22 anos por causa disso, eu acho que é porque não é o empreendedorismo está aí o tempo inteiro, mas é muito mais sobre pessoas e amor. Então, assim, de tudo que passou. Tem muito. A gente sempre para e pensa assim, mas isso aí vai ser bom para elas, para as nossas mães, para os nossos pacientes. Isso é o primeiro ponto. Eu falo que assim, Deus nos abençoa muito, nos capacita muito, e a gente é muito feliz, né? Muito feliz. E quando a gente faz algo para o outro, a recompensa vem de todas as formas. Não, e eu falo assim que eu sou extremamente agradecida e feliz, inclusive, por ter a Cássia comigo, né? Porque a gente compactua do mesmo pensamento. Exatamente. Que é o amor primeiro. Exatamente. E assim, Deus, a gente tem um retorno muito grande, sabe, de Deus. A gente é muito feliz, né? Fala assim, sociedade dá certo? Não, com parente piorou. Não, aqui é exatamente o oposto. É o oposto. A gente dá muito certo. Aqui hoje a gente estava vindo para cá com a mesma roupa. Exatamente. Sério? Acredita nisso? Acredito. Eu tive a ideia, falei assim, Kátia, que roupa você vai? Com que roupa você vai? Aí eu, com aquela roupa que você comprou igual. Aí eu, já até passei. Aí eu vou abrir meu porta-malas, eu tava indo pra academia, que eu vou muito cedinho. Eu abri o porta, eu tirei uma foto, eu não estou mentindo, você vai ter que comprar. Então, a sintonia é tão grande que não é a mesma roupa, é a mesma cor. Exatamente. Aí a marmita e marmota na rua lá, indo de uma unidade pra outra. Você já parece pouco com a mesma roupa? Uma vez que aconteceu. Ontem a gente tava com a mesma roupa. Ontem. E aí a gente falou, vamos fingir que é uniforme. Então, a gente dá muito certo. Às vezes a gente tem uma ideia lá pra clínica e aí a gente manda, a outra manda, aí chega junto a mensagem. É muito engraçado. Eu já passei muito curioso. Também. Então, é uma sintonia muito boa, graças a Deus, mas eu acredito assim, que antes de mérito, eu acho que Deus falou assim, sem responsabilidade de vocês. Vocês duas. É missão. Eu considero isso também, então, eu considero como proposta e missão. Exatamente. Então, vamos fazer o nosso melhor. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer do jeito que as famílias merecem, nossas crianças merecem. Gostaríamos de fazer mais. Temos muitas limitações que estão por trás e que muitas vezes as famílias não sabem, né? Até às vezes a gente não quer expor, porque... Então, nós temos as nossas limitações lá dentro da clínica. Às vezes a gente quer atender as expectativas a mais dos pais, mas a gente realmente, sim, faz com muito amor. A gente ama o que faz, é muito paixão. A gente recebe vídeo das crianças, vídeo das mães, e chega a ser cômico, porque a choradeira, sabe? E assim, o pessoal assim... Então, e assim, é muito engraçado, porque o nosso administrativo é muito caloroso também, sabe? Muita mulher chorou. Tá todo mundo de parabéns. Todo mundo carteiriado? Porque eu sou carteiriano, eu choro por qualquer coisa. Ixi, Maria. Não, e vibram juntos, e choram juntos, sabe? Então, assim, a gente também tem... A gente fala mãezinha, nossas mãezinhas, assim... E assim, às vezes a gente tem que ser duro em algumas cobranças, não pode faltar e tal, às vezes até um profissional e tal. Mas a gente fala assim, meu Deus, tu tem que ser duro, né? Tem que cobrar. Tem que ser um pouco. Mas a gente entende, ou pelo menos a gente busca entender, né? A gente fala assim, a gente nunca vai saber 100%, porque a gente não está numa situação exata como elas estão. Mas a gente tem uma ideia do que elas passam e não é fácil. Então, assim, não tem como... Eu acho que, sim, que a última coisa que a gente ia falar aqui agora é da questão da subida, vamos falar, né,
da capacidade financeira da clínica hoje comparado. Não, eu acho que hoje é a nossa capacidade de acolher e do amor cada dia mais. Das mães que a gente consegue estar mais... Resultado vem por consequência. Exatamente. Consequência. Exatamente. Nossa, muito bacana. Então, isso é muito bom. É muito bom estar lá. Que bom. Todo mundo que está lá ama estar lá. Então, isso eu acho que faz nesse caso, em todos fazem diferença, mas nesse caso, gente, você tá doido. Nós somos suspeitos. Mas tá bom, olha, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado por estar participando. A gente teve uma conversa muito bacana. A gente quer. E o que eu falei foi de coração mesmo, tá? De coração mesmo. A gente fica muito feliz de ouvir, muito lisonjeado. Eu acho assim que quando a gente ouvir isso, a gente fala assim, opa, acho que a gente está no caminho certo. É isso aí. Também pensei. Né? Então, assim, só faz a gente ter mais força, ganhar mais força para a gente poder continuar e insistir, apesar dos desafios. A gente sabe que vão vir muito mais. Sim. Né? Faz parte do nosso processo de crescimento. E sabe uma coisa? É bom que venha mais desafio. Exatamente. Eu sempre olho pelo lado copo cheio, entendeu? Sim. Tem que olhar, é bom que venha. A gente cresce muito. A gente cresce muito. E a gente vê aquelas crianças também tendo resultado. A gente teve essa semana uma criança que ganhou alta, a mãe toda feliz e deu depoimento. E a gente fala assim, gente, e aquece o coração. Assim, né? É gratificante. Quentinho mesmo, sabe? Falou assim, nossa, a gente tem uma pequena parcela de participação nisso aí, faz toda a diferença. Se uma criança já tivesse esse resultado, a gente já estaria feliz. Então, imagina várias crianças. Né? Então, assim, por si só, já faz nossa vida valer a pena. Nós vamos colocar os dados da clínica lá, de vocês, mas convido o pessoal aí para quem quiser entrar em contato com vocês e entender um pouquinho mais do trabalho que vocês fazem. Fale para o nosso público aí, por favor. A gente tem o nosso Instagram, né? @ClínicaTrate. A gente tem o Instagram da Trate Consultoria também, @Trate Consultoria, que que fala sobre os treinamentos. Sim. Né? A gente até criou essa alça, separou o Instagram agora para poder favorecer os treinamentos, porque acaba que o Instagram da Clínica Trate é muito voltado para as nossas crianças, para os transtornos em si, é muito informativo também, então a gente criou essa outra alça que é o Trate Consultoria. Aí se puder entrar lá vai ser muito, muito bom, a gente vai ficar muito feliz, né, cara? Você conhecer nosso trabalho, um pouquinho do nosso trabalho. Isso aí. E é claro que além disso, né, precisar de... Às vezes tem mãe que procura a gente e fala assim, olha, eu estou em outra instituição, mas eu gostaria, né, de ouvir uma... A gente fala assim com todo respeito, respeitando outras clínicas, escolas, né? Mas aí a gente, com todo o carinho que a gente pode, a gente está lá. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. E queria agradecer a vocês. Muito obrigado por estar participando aqui do podcast do Landim. Hoje uma conversa diferente, mas uma das melhores que eu tive até agora. Fantástico estar falando um pouquinho. E eu acho que muita gente se identificou comigo, né? Da mesma forma que a Cássia está aqui quase chorando, eu também estou, eu garanto que vocês também estão quase. Quem não tem, na verdade? Vamos lá, vamos fazer diferença no mundo. Olha, muito obrigado. Se puder, compartilhe o episódio com a gente. Compartilha para quem você conhece, quem precisa de estar conhecendo a Clínica Trate. E a gente vai ter elas vão ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se encontra nos próximos dias, no próximo episódio do podcast Landim. Grande abraço. Obrigado, meninos, mais uma vez. Obrigado, viu?